Fala galera, meu nome é Patrick Timóteo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trago pra vocês algumas curiosidades e também as minhas impressões sobre The Mandalorian, a série do Disney Plus que expande o universo de Star Wars. Vem comigo! Bom, para começar, The Mandalorian, ou O Mandaloriano, é uma série que intrigou logo no início justamente pela temática que ela ia abordar. Quem é fã de Star Wars sabe que a saga sempre foi em torno da família Skywalker, seja desde o episódio 1, na Ameaça Fantasma, até chegar na Ascensão Skywalker, o episódio 9, e que finaliza, finalmente, a saga Skywalker. Mas The Mandalorian vem como uma série para justamente quebrar um pouco essa linha e abordar um pouco mais outras partes desse universo, o que vem sendo construído desde lá de 2008, quando foi lançada a série Clone Wars. E diga-se de passagem, é uma recomendação rápida aqui. Se vocês querem que eu fale de Clone Wars, já deixa aqui nos comentários. Bom, The Mandalorian teve uma direção de peso, e eu acho que isso deu uma cara muito autêntica pra série. Isso porque justamente todos os diretores, eles trouxeram um pouco das suas marcas de outros trabalhos, sem esquecer, é claro, da direção geral de Jon Favreau e Dave Filoni, que, por acaso, também é o diretor de Clone Wars. Tá aí. Na minha opinião, essas duas temporadas elas funcionam como dois atos, assim como numa peça de teatro, onde a primeira temporada funciona como uma temporada de introdução e de iniciação do conflito, e já a segunda se torna o clímax e a resolução disso tudo. Até o momento da gravação desse vídeo não foi anunciada nenhuma outra temporada, e eu acho que essas duas temporadas elas funcionam muito bem justamente porque elas conseguem introduzir todo esse universo, que não necessariamente é um universo novo, porque ele bebe muito da fonte de todas as criações do George Lucas, claro, porque justamente continua sendo o mesmo universo criado pelo George Lucas, que é impecável. Mas é interessante pensar que essa série, ela não bebe tanto da fonte da linhagem dos Skywalkers. E sim, ela se utiliza muito mais das séries animadas, que trouxeram um universo expandido de Star Wars, do que necessariamente esse grupo de filmes relacionados à família Skywalker. A começar pelo fato de que nós não estamos falando de nenhum personagem icônico. Apesar da armadura ser extremamente familiar e num primeiro momento nos fazer lembrar tanto do Boba Fett ou do Jango Fett, a série ela vai introduzir justamente um personagem novo, porque o Mando ele faz parte do grupo dos Mandalorianos, mas ele não necessariamente conhece ou já ouviu falar sobre a mitologia envolvendo Boba Fett e o Jango Fett. Então nesse primeiro momento a gente começa a série, nesse primeiro episódio, vendo o Mando como esse personagem fora da lei, que justamente não trabalha para o lado do bem ou do mal, ele simplesmente segue os próprios interesses. Ou, no caso, ele segue os interesses de quem paga mais, né? This is the way. E nessa primeira missão que ele aceita e que é mostrada na série, ele precisa ir atrás de uma cápsula, de um item muito raro, e justamente os remanescentes do Império querem muito. Inclusive, eles oferecem uma alta quantia, e essa recompensa não é necessariamente dinheiro, mas sim o bem mais precioso para os Mandalorianos, que é o Beskar. Para quem não sabe, Beskar na mitologia de Star Wars é um metal extremamente raro, porque justamente ele é um metal que consegue proteger quem utiliza de tiros de laser e até sabres de luz. E, enfim, esse primeiro episódio se desenrola com o Mando indo atrás dessa cápsula e finalmente encontrando ela. E nessa cápsula nós encontramos o quê? A nossa próxima dívida de produtos de Star Wars. Sim, nós encontramos esse carinha aqui, o Baby Yoda, que roubou nossos corações e os nossos bolsos. E, enfim, quando o Mando chega para encontrar o Baby Yoda, ele já está acompanhado de um droide mercenário chamado IG-11, que é dublado nada mais nada menos pelo Taika Waititi. E quando o IG-11 tá pronto para atirar no Baby Yoda, o Mando dá um tiro no robô desativando-o. Numa cena lindíssima recriando a cena pintada por Michelangelo. Sim, os criadores falam sobre essa referência na série documental Disney Gallery, que também tá no Disney Plus e serviu de fonte para esse vídeo também. E a partir daí começa a saga do Mando para levar o Baby Yoda até o comprador dele. Com o decorrer dessa jornada, a gente começa a ver uma aproximação gradativa do Mandaloriano e do Baby Yoda. Até o momento, então, que o Mando entrega o Baby Yoda pro comprador dele. Porém, depois de tudo que eles passaram juntos, o nosso protagonista decide recuperar
o Baby Yoda. Então, sobre essa primeira temporada, eu acho que é uma temporada muito boa para localizar nós, espectadores, e nos inserir nesse universo. Como a Disney Plus tem feito até então para todas as séries, eles têm liberado episódios semanais todas as sextas-feiras. E um ponto-chave dessa série é que todos os episódios da série de Mandaloriano são episódios fechados, que mostram subtramas que vão culminar lá na frente na missão maior da série. E é muito interessante pensar que essa série, por mais que ela saia daquele modelo dos Skywalkers, ele continua mantendo uma característica que é muito presente nessas séries. A dinâmica pai e filho. Seja a dinâmica pela falta ou seja a dinâmica do crescimento um com o outro. Mas que apesar de seguir todos esses preceitos, ele o tempo todo cogita deixar de lado esse código e seguir os próprios interesses, pondo em risco o pertencimento dele a esse grupo ou até mesmo a própria vida. Vai dizer que isso não soa muito como Darth Vader quando ele salva o Luke do Darth Sidious e morre no lugar do filho. Além disso, a série intriga porque justamente o nosso protagonista é um protagonista que não utiliza de expressões faciais para se expressar, o que demanda muito do ator principal para uma performance muito mais corporal e emocional. Mas apesar disso, eu acredito que funcionou muito bem, justamente porque nós tivemos a inserção de um personagem que era extremamente carismático. Então, se por um lado nós temos um protagonista carismático, mas que a gente não consegue se aproximar justamente porque ele está escondido atrás de uma armadura, nós temos outro personagem carismático que entrega todo esse carisma, inclusive algumas boas risadinhas, completando então essa dinâmica de pai e filho na série. Sim, o bebê Yoda num primeiro momento me parecia nos trailers aquele personagem que foi inserido na série somente para fazer bonecos, camisetas e outros adereços, mas com o decorrer da narrativa a gente entende a importância desse personagem até mesmo para todo o universo de Star Wars. Isso lembrando que numa linha temporal, o Mandaloriano se passa entre o episódio 6 e o episódio 7 de Star Wars, o que repetidas vezes é demonstrado na primeira e na segunda temporada, fazendo uso de referências aos Jedi e até mesmo ao Império caído e à República em reconstrução. Uma contribuição importante que eu acho que essa série teve foi justamente o fato de todos os diretores, em diferentes proporções, fazerem parte de uma comunidade muito forte, que é a comunidade nerd. É nítido ver nos episódios da série Disney Gallery que os diretores se divertiam ao criar essa série. Isso porque justamente a grande maioria deles cresceu assistindo Star Wars, cresceu consumindo os brinquedos que foram vendidos na década de 70, 80, 90, e o que justamente fez eles impulsionarem essa vontade de criar algo novo no universo de Star Wars. E eu acho que isso contribui justamente por esse cuidado em trabalhar com tudo relacionado a Star Wars. Repetidas vezes na série documental, eles falam da importância da criação do George Lucas. Então essa série denuncia toda essa paixão pelo universo de Star Wars e todo o legado de George Lucas, que justamente participou de algumas filmagens da série, deu suas opiniões, deu seus pontos de vista, o que com certeza contribuiu muito para que essa série fosse o sucesso que já é. E agora saindo um pouco então da direção e falando agora sobre o elenco. O que chama atenção foi justamente a escalação de elenco, que diga de passagem é um elenco incrível, composto por Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers e Giancarlo Esposito. Nomes que têm crescido cada vez mais na cultura nerd e nas atuais produções da cultura pop. Isso sem contar o fato que o próprio Mandaloriano tem 3 dublês diferentes, sendo um deles o Lateef Crowder, que inclusive é lutador de capoeira. Sem contar que a própria Gina Carano é lutadora, o que contribuiu pra caramba para que a série fosse cada vez mais real e que as ações fossem muito mais naturais. Inclusive falando de ações naturais, The Mandalorian utiliza muito de efeitos práticos, o que nos remete de novo à primeira trilogia de George Lucas. Porque lá nos anos 70, quando o primeiro filme foi lançado, George Lucas revolucionou a indústria cinematográfica utilizando efeitos práticos, miniaturas, maquetes de todo esse universo que ele estava construindo. Também no início dos anos 2000, com a segunda trilogia, nós tivemos um salto na utilização de efeitos especiais, o que contribuiu para uma maior e melhor utilização de efeitos especiais e computação gráfica em filmes. E agora em The Mandalorian, eles recuperaram muito do que foi utilizado na primeira trilogia de Star Wars, como a utilização de bonecos, de mecatrônica, para trazer mais veracidade para esses personagens, para que eles se tornassem cada vez mais palpáveis e reais. E também, o que nós podemos ver com detalhe na série documental, que é justamente a criação do The Volume,
ou traduzindo o volume, que foi justamente a concepção e criação do cenário da série em tempo real, inclusive para o elenco. E nisso o próprio diretor-geral, Jon Favreau, falou sobre as contribuições que ele teve justamente pela criação de Mowgli, utilizando a tela azul e utilizando efeitos práticos para que o ator conseguisse conceber o que estava acontecendo na cena. Posteriormente, com a criação do live action de Rei Leão, onde os cinegrafistas utilizavam óculos VR para que eles tivessem uma percepção maior de como a cena estava se desenrolando enquanto eles movimentavam a câmera. E o que culminou agora na criação do The Volume, que era nada mais nada menos que um estúdio repleto de painéis de LED, que eram capazes de projetar imagens em alta resolução e trazer uma maior imersão para o elenco. Eles até falam sobre a dificuldade que foi para trabalhar com o efeito de parallax, que é justamente trabalhar com a proporção do personagem em movimento na cena e o fundo também em movimento em sincronia com esse personagem. O que sim foi feito, e essa é a magia da criação de Mandalorian. O que eles de forma cômica chamaram de a garagem do George Lucas, para justamente criar essa noção de um espaço maior em realidade aumentada, o que o George Lucas fazia como maquetes. E como disse o próprio Jon Favreau, a necessidade é a mãe da invenção. Então eles tiveram que criar toda uma nova tecnologia para conceber as ideias de The Mandalorian. Então, gente, como vocês podem ver, sim, eu adorei a série de The Mandalorian, e a segunda temporada, inclusive, na minha opinião, só melhora. Então, se vocês gostaram desse vídeo, vocês gostaram de The Mandalorian, querem que eu faça mais conteúdo, que eu fale da segunda temporada de The Mandalorian, não esquece de deixar o like aqui para eu saber que vocês estão gostando desse conteúdo. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana tá saindo vídeo novo. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter ficado até o final. E a gente se vê logo num próximo vídeo, numa galáxia muito, muito distante. Como é que é, Baby Yoda? Se inscrever no canal você deve. Ó, viu? É ele que tá falando, não sou eu. Tchau, tchau, gente.